Boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao programa Verbetografia. É uma iniciativa do CAEC, precisamente de uma equipe de voluntários ali do Holociclo. Esse módulo de programa Verbetografia, que é o nosso terceira turma, ele é um módulo intensivo semipresencial. Nós vamos ter, então, 3 aulas online e a parte mais substancial, que vai ser do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, vai ser presencial aqui no CAEC. Para início de nossos trabalhos, a gente queria informar que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, por escrito aí no próprio site. E eu gostaria de pedir a vocês que baixassem do site da Tertúlia o verbete de hoje, que é o autodidatismo parapsíquico, e deixasse num canto aí da tela, dividisse a tela entre a conferência, essa aula, né, o modelo conferência, e esse verbete, autodidatismo parapsíquico, para poder vocês acompanharem melhor, tá bom? Então, quem está coordenando esse programa Verbetografia é o professor Amin Ascani e eu. A gente vai fazer, então, uma pequena apresentação do programa e depois nós vamos entrar no conteúdo em si. Os docentes desse programa são as pessoas assim, que estão mais próximas do professor Valdo, trabalhando mais proximamente da elaboração, ajudando, né, ou aprendendo junto ao professor Valdo, a elaboração dos verbetes. Então, podemos citar a Adriana Lopes, a Ami Belo, a Kátia Caporali, está dando interferência? A Cristiane Ferraro, Cristina Bassanese, Dulce Dal, Everton Santos, Leandro Martins, Pedro Fernandes, Mabel Teles, Nara Oliveira, Neida Cardoso, Rosa Nádia, Tânia Guimarães e o Tony Muskov. Aí nós temos, então, para material, nós vamos disponibilizar a apostila, que é do programa Verbetografia, os arquivos, a chapa do verbete, as aulas que a gente vai disponibilizar e uma planilha da enciclopédia da Conscienciologia. Além disso, nós temos também à disposição o site, página do Verbetógrafo, que é na página da Tertúlia, e que sobre essa página o professor Leandro Martins está aqui e ele vai falar mais ao final. Né? Com material que vocês precisariam de ter em mãos. A enciclopédia, o CD-ROM, que é esse último que saiu, que é bem possante em termos de técnica, de rapidez de você acessar, fazer buscas, enfim, é importante você ter esse CD da enciclopédia. Uma coisa importante, parece trivial, mas não é que nós, na Conscienciologia, aqui mais ligada à enciclopédia, nós só trabalhamos com papel carta. Então, se vocês vão elaborar verbetes, é bom que vocês já se acostumem, já procurem se acostumar com a utilização de papel carta. O notebook com wireless é bom vocês terem. Dicionários, são dicionários eletrônicos. Os livros do professor Valdo Vieira, o Manual da Redação, o Manual do Mega Pensiene Trivocabular, o Homo Sapiens Reurbanizados, os Pacíficos. Esses dois, em especial, têm muitas listagens que nos ajudam muito a compreender determinados assuntos. E ainda nós temos ainda o livro da professora Marina Tomás e do Antônio Pitaguari, Estilística Conscienciológica, que também é uma boa aquisição ter ele junto de vocês. Repetindo aqui o nome do verbete, nós vamos acompanhar daqui a pouco a aula do verbete,
com o autodidatismo parapsíquico. É um verbete que foi estudado hoje na tertúlia. Então, para vocês terem esse verbete, se vocês já não o têm, tem que entrar no site da tertúlia e baixar esse verbete. Vão lá na letra A, autodidatismo parapsíquico. Bom, então a nossa apresentação hoje foi a apresentação do programa, como é que funciona o programa em si, a parte presencial. Os professores dão uma noção das sessões, de como é que vocês podem elaborar a sessão, e vocês vão aproveitando aquele holopensene e aquelas noções e a presença dos professores para tirar qualquer dúvida, e vão preenchendo aí o que a gente chama de chapa do verbete, que é uma chapa toda maceteada com o confort, e a gente vai apresentar essa chapa lá no primeiro dia lá do nosso período lá presencial. Aqueles que estão à distância e que quiserem baixarem essa chapa, ela está disponível já na página do verbetógrafo, mas aí o professor Leandro vai repassar essas ideias mais adiante. Tá? Então, nós vamos ver agora a apresentação do verbete-verbete. Esse verbete-verbete, a gente não vai acompanhar ele agora aqui, mas a gente pede para que vocês leiam esse verbete-verbete com bastante atenção, com bastante atenção pesquisística, esse verbete, atentando assim para os detalhes dele, porque é ele que é a base do programa Verbetografia. É ele que é a base para que a gente elabore um bom verbete. Nele, a gente vai encontrar os detalhes de cada sessão. E é exatamente esses detalhes de cada sessão que a gente vai estar ampliando nas nossas aulas presenciais. Então, assim, vocês à distância, enquanto a gente não lança aí o nosso curso totalmente online, vocês têm possibilidade de fazer um verbete acompanhando aí o verbete-verbete. Tá? Então, o que seria um verbete? A essa altura, acho que nós sabemos, mas vamos repassar isso. Um verbete é aquela entrada, assim, na organização do dicionário ou de uma enciclopédia, é o conjunto de acepções, explicações e exemplos relativos a termo ou expressão em geral, dispostos, em geral, em ordem alfabética. Então, o verbete não é só a entrada, só o título que normalmente vem enfático, assim, ou ele vem em negrito, ou ele vem em letra caixa alta, ele vem aparecendo. Mas o verbete em si não é só aquela entrada. O verbete é tudo que você escreve a respeito daquele assunto. A Enciclopédia da Conscienciologia, ela tem técnicas para desenvolver os verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. Então, assim, a técnica mais evidente é a técnica do apostilhamento. O que significa essa técnica do apostilhamento? Ela é toda escrita por parágrafos, e cada parágrafo ela tem um subtítulo que aparece no início do parágrafo em negrito. Então, essa é uma técnica do apostilhamento. Essa técnica pressupõe que em cada uma linha vai ter uma ideia nova. Mas essa ideia, esse conceito de cada linha, uma ideia, é um conceito de densidade. Então, você vai contar as ideias que tem no verbete, quantas linhas foram escritas, e fazer uma divisão aí para ver a média de quantas ideias tem por cada linha. Só que, além da técnica do apostilhamento, os verbetes da enciclopédia, eles têm uma fórmula formal, que ele já traça, é como se fosse uma fórmula de matemática, que você tem lá a fórmula e vai substituindo ali aquelas letras da fórmula por números, para cada uma situação prática sua de solução de um problema. Então, a fórmula formal é assim, se você tem um título de verbete, um tema de verbete a ser desenvolvido, já tem uma chapa, já tem uma fórmula formal que você vai buscar os itens apropriados àquele tema para preencher aqueles parágrafos.
E é exatamente sobre isso que a gente vai estar discutindo durante todo o programa Verbetografia. Essa fórmula formal, ela nos auxilia de uma maneira bem assim, expressiva, porque você já tem todo um encaminhamento de raciocínio necessário para a escrita do verbete. Além disso, o verbete, ele é todo arrumado, essa fórmula formal já pressupõe a divisão de determinados grupos de parágrafos, que a gente chama realmente de divisão. Então, ele é todo arrumado em 6 divisões. Se vocês olharem aí algum verbete que vocês tenham em mão, ou se já conseguiram baixar o autodidatismo parapsíquico, vocês vão ver que vocês encontram aí logo abaixo desse retângulo, onde está escrito o título e a especialidade, vocês logo vão ver que está escrito assim, 1 conformática. Pois então, esse 1 conformática já é a primeira divisão do verbete. Mais abaixo, vocês vão encontrar 2 fatuística. Esse fatuística já é outra divisão do verbete. Depois o detalhismo, depois a perfilologia, depois a argumentologia e, por fim, a acabativa. Qual é a lógica dessas divisões? Na conformática, é onde você cria, onde você define, onde você dá vida ao seu tema, ao teu título, ao teu conceito que você quer desenvolver no teu verbete. Então, ele consta de determinado grupo de seções que mais adiante a gente vai ver. A fatuística é onde você vai colocar todos os fatos e para fatos, todas as suas ações de pensamento, sentimento, energia, ou seja, os pensenes, que estão correlacionados com aquele tema. É bom a gente pensar assim, o que fato o leitor que vai ler posteriormente esse verbete que eu estou escrevendo, ele vai precisar de ler, ou vai ser interessante ele ler, para que ele compreenda melhor o título, o assunto, o tema que eu estou desenvolvendo. Então, é sempre bom você se reportar à importância daquele fato, daquele pensene, daquele parafato, para a elucidação melhor, mais clara do tema em desenvolvimento. Depois nós temos o detalhismo. O detalhismo é uma divisão onde você vai esmiuçar os detalhes daquele tema. Então, você vai chegar nas minudências assim, daquele tema. Você pode encontrar, por exemplo, 2 elementos que, se juntos, se forem aglutinados, eles vão fazer um sinergismo. Você pode determinar ou estudar 2 elementos que, se colocados um após o outro, vai dar a ideia de um ciclo. Você pode encontrar ou encontrar 2 elementos que são antagônicos, você pode construir um antagonismo. Você pode querer destacar que 2 itens, eles não são a mesma coisa naquele tema que você está desenvolvendo. Então, você pode apresentar eles no formato de antagonismo. Então, todas essas questões, eu vou repetir, a gente vai discutir mais detalhadamente durante a parte presencial. A gente está dando agora uma visão geral. Depois tem a perfilologia, que é a 4ª divisão. Essa perfilologia, nós vamos colocar ali os atores, aquelas pessoas que estão mais diretamente relacionadas com aquele tema que você está desenvolvendo. Depois vem a argumentologia. A argumentologia é a explicitação de informações relevantes sobre o tema. Em determinado momento, você encontra na pesquisa que você vai fazer sobre aquele tema que você está desenvolvendo, sobre aquele assunto que você está desenvolvendo, você vai encontrar determinados dados que são importantíssimos que o leitor saiba se a senhoria daquele conhecimento. E são, assim, de impacto, são bem preciosos, assim, para você colocar no seu verbete. Então, é possível que a melhor localização para você colocar esses dados
seja exatamente na divisão argumentologia. Se vocês repararem, nessa divisão argumentologia é onde você tem uma liberdade maior de sair um pouco daquela fórmula formal, onde você tem a sequência determinada, prefixada das sessões. E por último, tem a acabativa, que é uma síntese contextual e o questionamento voltado ao leitor. Né? Então, sempre você vai encontrar nessa acabativa essas questões, a frase enfática, o questionamento, né? E termina com questionamento. Então, qual é a lógica dessa acabativa? Inicialmente, você faz a remissiologia, que é você remeter o leitor a outros verbetes que você considera importante que ele leia para compreender melhor aquele tema que está sendo desenvolvido, que está sendo lendo ali naquele momento. Depois tem uma frase enfática. Essa frase enfática, ela tem uma fórmula para ela, que são 4 linhas com letras grandes, isso tudo, esses detalhes todos a gente vai também discutir durante o programa, mas a proposta dela é que ela seja a síntese do seu verbete. Eu costumo dizer assim, olha, se um leitor acabar de ler um verbete que você fez, o que você acha que ele não pode deixar de ter aprendido com aquele seu verbete? Então, essa síntese, essa questão, esse âmago do teu verbete, ele pode ser expresso nessas 4 linhas como uma síntese do seu verbete como um todo. E por último, o questionamento, que ele volta para o leitor. É um questionamento, ele traz o leitor para dentro da enciclopédia, para dentro do verbete, fazendo uma autoconcessiometria ao mesmo tempo. Nós temos, então, dentro de cada divisão, um determinado número, um determinado grupo de sessões. Então, a sessão que nós vamos considerar são os parágrafos escritos no decorrer do verbete. Existem no verbete descritos lá 70 sessões. Essas 70 sessões, então, são distribuídas nas 6 divisões. Nós vamos observar que algumas são fixas. O que significam as sessões fixas? São aquelas que estão presentes em todos os verbetes. E tem algumas que são eventuais. Todas essas sessões, dessas 70 sessões, o subtítulo, aquela palavrinha que aparece em negrito logo no início do parágrafo, ela é uma especialidade. Ela sempre aparece com sufixo logia. Isso para ressaltar a cientificidade da enciclopédia da Conscienciologia. E a ordenação dessas sessões, a sequência que você deve usar na elaboração do seu verbete, a sequência dessas sessões, ela é pré-estabelecida pelo verbete. Por isso que a gente diz que tem uma fórmula formal. A gente não tem liberdade de mudar a ordem dessas sessões. Né? Você tem liberdade de fazer o verbete que você quiser, do jeito que você quiser. Se você não quiser submeter aí a publicação na enciclopédia. Se nós vamos enviar esse verbete para a enciclopédia, nós vamos, então, utilizar a fórmula formal adotada pela enciclopédia. Nós estamos batendo a porta e entrando sem cerimônia na enciclopédia. Então, nós vamos fazer de acordo com a enciclopédia, a fórmula formal da enciclopédia. A delimitação da pesquisa. Essa delimitação da pesquisa, basicamente, ela se encontra dentro da conformática. A conformática, basicamente, ela dá uma delimitação aí da sua pesquisa. Então, vamos ver aqui, olha, a entrada, o título, ele já informa a intenção do autor. A pessoa que vai ler um verbete, lê o título, já sabe um pouco assim a intenção do autor. Ele deve ser escolhido de modo a causar um impacto tarístico no leitor. A enciclopédia, ela é tarística, ela foi feita para fazer tares. Se vocês quiserem entender um pouco melhor essa escrita tarística,
no Homo sapiens reurbanizatus, na página 121 em diante, tem 100 técnicas da escrita conscienciológica. E ali o professor Valdo explica muito bem a importância da criação de técnicas inovadoras para escrever um assunto que é extremamente inovador e impacto terápico. Também nós temos a especialidade. A especialidade indica o viés da abordagem a ser seguido. Definologia. Cria a concepção ideativa. A sinonimologia possui dupla função, paradoxal. Canaliza o raciocínio de um lado e amplia a visão de conjunto de outro. A sinonimologia ela foi feita para ampliar o raciocínio. Se a pessoa não entendeu muito bem, ou mesmo que tenha entendido a definição da entrada, do título do verbete, do conceito principal do verbete, ela pode ler a sinonimologia. Essa sinonimologia deve ser, ao mesmo tempo, expansiva, vai expandir o conceito que ela tem daquele verbete, ao mesmo tempo, ela vai dizendo, vai apurando, vai dando um afunilamento, ela vai te dando uma clareza um pouco maior daquele assunto. Então, vai tirar você um pouco daquele devaneio que você pode estar na hora que você está lendo a definição. Né? A antonimologia vai depurar o entendimento conceitual. A antonimologia ajuda a gente a ver o que não é. Né? Aquele tema não é determinado tipo de assunto. Por exemplo, autodidatismo parapsíquico. A definologia é o estudo teático pessoal da paraperceptibilidade por meio dos altos esforços da consciência lúcida, intermissivistas ou não, de modo prioritário, crescente, contínuo ou ininterrupto. Se eu olhar a sinonimologia, por exemplo, eu vou olhar ali autodidaxia parapsíquica. Então, ela está reforçando. É uma aproximação bem simples do que é o autodidatismo parapsíquico. Se eu olhar a antonimologia, eu vou olhar como primeiro aí apedeutismo parapsíquico. Então, apedeutismo parapsíquico é o que não é o autodidatismo parapsíquico. Então, é o contrário, é o que não é. Tá? Ainda nessa parte da delimitação, vocês ainda podem encontrar, por exemplo, a estrangeirismologia, a etimologia, a tematologia. A tematologia também é importante porque vai te dizer se o tema é neutro, homeostático ou nosográfico. Então, também vai dar o tom da sua conversa, do seu desenvolvimento do verbete, daquele assunto para o leitor. Comparações. Existem algumas comparações internas, né, intraverbetes, que são assim, extremamente importantes da gente observar. Então, é uma visão geral que nós vamos dar agora, para vocês começarem a despertar para essas correlações intraverbetes. Então, vamos ver aqui, a primeira intraverbete, a relação intraverbete. Título, definologia. O título do verbete é o definido ou definiendo da seção definologia e deverá estar escrito em itálico. Dê uma olhada agora na definologia desse verbete que a gente pediu, ou de qualquer outro verbete, mas principalmente desse verbete que a gente pediu para vocês ficarem com ele aí à mão. O autodidatismo parapsíquico é o estudo teático. Então, vejam só, a definologia, ele começa o autodidatismo parapsíquico em itálico, que é exatamente o título do verbete. Então, essa é a primeira correlação que nós estamos fazendo. A segunda é o título com a seção. O título é o primeiro item da seção correspondente. O que é isso? Por exemplo, no verbete técnica da circularidade, a expressão técnica da circularidade vai ser o primeiro item da seção tecnologia. Por quê? Porque técnica da circularidade é uma técnica e tecnologia é uma seção onde você vai colocar as técnicas. Então, ela vai aparecer em primeiro lugar. O verbete amparador extrafísico, ele vai estar, então, como primeirão, né, na seção masculinologia.
porque o amparador extrafísico, ele é uma expressão do masculino. Status, o verbete bem há pouco tempo discutido. Status, ele é o primeirão da seção estrangeirismologia. Vamos ver agora esse verbete que a gente está acompanhando hoje. Autodidatismo parapsíquico. Onde é que pode estar ele como primeirão? Na parafatologia. Olhem aí, parafatologia. Ele é o primeiro. Então está escrito assim, ó, parafatologia, 2 pontos. O autodidatismo parapsíquico, ponto e vírgula. O autodidatismo bioenergético e assim por diante. Então ele é um parafato, por isso ele vai estar na parafatologia. Outra correlação é o título, neologia e exemplologia. Nós vamos voltar a falar isso para vocês ficarem calmos. Mas assim, ó, vamos ver assim, título, neologia e exemplologia. Vamos dar uma olhada nesse verbete aqui, ó, ou em qualquer outro. Vocês podem acompanhar essas comparações em qualquer verbete, mas vamos falar sempre do autodidatismo parapsíquico. Então, se você entrar aqui na neologia, ele está escrito assim, ó, as 4 expressões compostas. Autodidatismo parapsíquico, autodidatismo parapsíquico aquisitivo, autodidatismo parapsíquico executivo e autodidatismo parapsíquico distributivo são neologismos técnicos da autodidaticologia. Olha só as correspondências, ó. Esses 4 neologismos, o primeiro é o título do verbete. Os outros 3, abram a página, vão lá para a página 53, ou seja, 1, 2, 3, 4, a 5ª página do verbete, que vocês vão olhar lá na exemplologia e vocês vão olhar assim, vocês vão ver o seguinte, autodidatismo parapsíquico aquisitivo igual. O estudo teático pessoal precoce inicial da paraperceptibilidade por parte do inversor, rapaz ou moça, ainda adolescente. Autodidatismo parapsíquico executivo, igual. E, por último, o autodidatismo parapsíquico distributivo, igual. Então, vocês repararam que o autodidatismo parapsíquico aquisitivo, que está lá na seção neologia, ele também figura na exemplologia. A segunda expressão, autodidatismo parapsíquico executivo, ele está tanto na neologia quanto na exemplologia. E sempre tem que ser composto o título do verbete com ou um adjetivo pós-posto, ou um prefixo anteposto, ou um afixo, né, um sufixo pós-posto. Tem sempre que ser uma composição a partir do título do verbete. Por isso que nós estamos enfatizando a correlação entre título, neologia e exemplologia. Nós convidamos a vocês a observarem agora todos os verbetes com um olhar de escritor, começando a perceber todas essas correlações, todos esses detalhes, porque isso já é o começo da escrita. A boa leitura é o início de uma boa escrita. Uma outra comparação aí, uma outra interrelação, é o título com a remissiologia. Se nós formos aqui olhar a remissiologia desse verbete, tem uma fórmula formal aí, um texto que se repete em todos os verbetes, como iniciando esse parágrafo aí, como o parágrafo em si, né, apresentando aí a enumeração dos verbetes da remissiologia, que sempre começa assim, pelos critérios da mental somática, sempre começa assim. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, tantos verbetes, no caso aqui são 15 verbetes, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o autodidatismo parapsíquico, que é o título do verbete, indicados para a expansão das abordagens detalhistas mais exaustivas do
pesquisadores, mulheres e homens interessados. Então, nesse verbete aqui, o que vai mudar nesse enunciado são a quantidade podem mudar, né? A quantidade de verbetes na remissiologia e o título do verbete que deve entrar aí logo após da evidenciando relação estreita com ou a, dependendo do título. Outra correlação, especialidade neologia. A gente já leu a neologia, mas a gente nós não destacamos essa correlação, que é no finalzinho do parágrafo, do parágrafo neologia, está escrito assim, olha, são neologismos técnicos da autodidaticologia. Essa autodidaticologia é exatamente a especialidade. Se vocês olharem lá naquele retângulo que está encabeçando o nosso verbete, abaixo do título tem uma especialidade, que é a especialidade do enfoque do verbete, que é a autodidaticologia. Essa autodidaticologia ela vai aparecer também aqui na neologia. A especialidade também vai aparecer como primeirão da interdisciplinologia. Olhem aí na seção detalhismo, na interdisciplinologia. É a última seção dentro da divisão detalhismo. Sempre, para não dizer que é sempre, só quando o título do verbete é uma especialidade, é que aí o título vem antes, né? Que ela tem prioridade à especialidade. Mas, assim, em geral, a especialidade do verbete ele é o primeirão da interdisciplinologia. Por último, a frase enfática e a questionologia. A frase enfática ela tem uma relação bem estreita com o conteúdo da questionologia. Então, quando você pensa, quando o autor do verbete pensa numa síntese, aquela síntese é o mais importante daquele verbete. Então, a questionologia, aquelas questões que vão trazer o leitor para dentro da enciclopédia, numa autoconscienciometria bem explícita, ela vai ter relação bem estreita com a frase enfática. Algumas vezes eu percebo que a relação é maior com a exemplologia, mas de qualquer modo, normalmente ela tem uma relação com a questionologia. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da produção intelectual. Nós temos algumas orientações, até que foram dadas pelo próprio professor Valdo, assim que nós colocamos a nossa intenção de fazer o programa Verbetografia. Então, nós fomos assim orientados por ele a sempre explicitar de uma forma bem clara a importância da valorização do confort. O confort, ele faz parte da elaboração do verbete. Então, não adianta você pensar num título maravilhoso, pesquisar infinitos livros, infinitas fontes de pesquisa, ter assim todas as notícias de ponta sobre aquele assunto, se não se dedicar ao confort. Sobre isso, o professor Leandro também vai falar mais adiante sobre essa importância do confort, valorizando aí o conteúdo a ser explorado no verbete. Outra orientação é o veio, manter o megafoco. Vocês sabem que na Conscienciologia, tudo que eu quiser falar de projeciologia, de código pessoal de cosmoética, de interassistencialidade, esses temas cabem em qualquer verbete. Mas vejam, se eu quero fazer um verbete com determinado tema, eu tenho que me preocupar de colocar todos os itens complementando aí as sessões, construindo as sessões, que esclareçam sobre aquele item que eu estou escrevendo. É óbvio que vocês podem colocar interassistencialidade, código pessoal de cosmoética, código grupal de cosmoética, se aquele tema couber, se você fizer uma contextualização desses itens com seu tema.
né? Então, muitas vezes, por exemplo, um verbete insensatez, por exemplo. Você vai lá na codicologia, o Código Pessoal de Cosmoética. O leitor vai ficar, como é que insensatez vai ter um Código Pessoal de Cosmoética? Você pode dar um molho, eu chamo de dar um molho nesse item. É colocar a ausência do Código Pessoal de Cosmoética, ou a necessidade do desenvolvimento do Código Pessoal de Cosmoética. Né? Então, tem que contextualizar. Então, toda vez que vocês forem escolher um item para colocar no verbete, perguntem o que esse item está contribuindo para o esclarecimento do meu verbete, ou do verbete. Isso é uma pergunta que vocês podem colocar, não só nos verbetes que vocês estão elaborando, quanto naqueles que vocês estão lendo de outros autores. Porque aí você vai começar a conhecer como é que o outro autor pensa a respeito daquele tema. Né? Principalmente com os verbetes do professor Valdo Vieira, porque ele tem uma visão, uma cosmovisão que nós não temos. Então, muitas vezes a gente se debate aí, achando que tem algum tema que não está bem encaixado, mas vamos nos perguntar, por que será que o professor Valdo colocou aquele tema naquele verbete? E aí a gente vai contextualizar, que vai ver que tem uma lógica, tem uma razão de ser. E se não tiver, a gente pergunta na tertúlia. Tertúlia é feito para isso, né? Para a gente poder entender, né? Então, uma outra questão assim, muito séria é a coesão. É bem verdade que a fórmula formal ela já prevê uma coesão interna do verbete. O que é uma coesão? É a conexão que você faz entre as seções intraverbete e interverbete. Então, o meu verbete que eu estou elaborando, ele tem que estar coeso com todos os outros verbetes da enciclopédia. Ele não pode ficar esquizofrênico ali na enciclopédia da Conscienciologia. Ele tem que, sabe, descer como uma luva, cair como uma luva naquele conjunto de verbetes. Você tem que, dentro do seu próprio verbete, você tem que fazer a manutenção do mesmo veio. Então, assim, ó, se você está fazendo o seu veio, desenvolvendo o seu veio, numa situação mais patológica, você pode até colocar a profilaxia e o lado positivo, a saída, a remissão daquele lado patológico. Mas você tem que indicar para o leitor que você está mudando de rumo. Você não pode mudar de rumo assim de repente. Dá um corte e muda, porque senão o leitor pode ficar perdido na leitura do seu verbete. A abordagem de fatores positivos e negativos, como eu acabei de falar, né? Com um objetivo claro e foco na questão principal. Então, até é saudável que você coloque os fatores positivos e negativos, mas você tem que fazer com uma cadência, com uma lógica, com uma coesão, com uma conexão interna entre esses itens. O não mudar de rumo, o não sair do leito da estrada. Então, eu quero fazer um verbete insensatez, daqui a pouco eu estou ensinando o indivíduo a fazer o Código Pessoal de Cosmoética. É ótimo, é preciso que a pessoa que é insensata faça o Código Pessoal de Cosmoética. Mas aquele verbete, eu não estou ali para ensinar o Código Pessoal de Cosmoética. Eu estou ali para ensinar, ou para fazer atalhos, ou para deixar claro, ou para esclarecer o conceito insensatez. Então, é isso que é não sair do leito da estrada. Depois disso vem a coerência. A coesão e a coerência são dois elementos importantíssimos na textualidade de qualquer escrito. Na verbetografia, no verbete, a fórmula formal ela já te dá de presente a ideia da coesão. A coerência já é o teu raciocínio, o teu nexo, a lógica e o seu racional na apresentação dos temas e na abordagem que você vai dar aos temas. A continuidade de sentido da informação. O princípio da não contradição. Se você afirma que a pessoa não tem código de cosmoética, você daqui a pouco não pode afirmar que ela tem código pessoal de cosmoética. Então você tem que seguir um certo princípio, que é o que a gente chama da não contradição. Uma afirmativa ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, você pode abordar os aspectos positivos e negativos,
mas você vai fazer isso de uma forma coesa e coerente. Não desdizer, então, o que foi dito. Na linguagem, na escrita dos verbetes, nós temos aqui uma ideia que o professor Valdo também coloca desde o Homo sapiens Reurbanizatus, que é o parasitas da linguagem. Normalmente, são considerados parasitas da linguagem algumas partículas que normalmente em texto comum se usa colocar, mas que na Conscienciologia o professor considera como verdadeiros assediadorzinhos do texto. Então, esse conceito de parasita, de assediador do texto, que faz o leitor parar de refletir sobre o assunto principal, que é o que a gente chama de parasitas da linguagem. Então, alguns parasitas. Artigos indefinidos. Por extenso, a gente não coloca. Se for um assunto do número 1 assunto, você pode colocar o numeral 1 assunto. Esse numeral vai indicar o cardinal 1, a unidade de assunto. Agora, se for um assunto, não se pode colocar. Ou você coloca o assunto, ou você coloca assunto, você tem que dar um jeito no seu texto e tem que elaborar esse texto de uma forma diferente para eliminar esse indefinido aí do seu texto. Assim como uns, uma e umas. Combinação de preposição. Por exemplo, num, numa, nuns, numas. Também não se usa. A partícula que. Essa partícula que, experimentem vocês fazerem um texto. Bom, uma coisa a gente tem que falar aqui, gente. Essa limpeza dos parasitas não deve perturbar a escrita espontânea de vocês sobre o assunto. Vocês devem escrever inicialmente sem muito se preocupar com essas parasitas, senão vocês vão parar de pensar no assunto e vão ficar pensando tanto nos parasitas que vocês vão ficar assediados pelos parasitas. Então tem que escrever normalmente, mas logo após escrever espontaneamente, vocês voltem e vão começando a reelaborar a escrita, eliminando esses parasitas. E vocês vão ver como é interessante eliminar os quês que a gente coloca nas nossas frases. Existem frases que a gente acha impossível eliminar o quê? Mas se você trabalhar bem, você vai saber que você vai conseguir eliminar o quê? São assim, eu chamo de desafios. São desafios mentais somáticos na linguística. Do mesmo jeito que você encontra desafio na matemática, você encontra desafios na linguística. Um deles é esse, eliminar o quê da sua linguagem. Experimente que você vai gostar. Pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas, nosso, nossas, isso é mais fácil de tirar. Então, a gente está aqui indicando, nas páginas 27 e 28 do Homo sapiens Reurbanizatus, para vocês verem aí o que o professor Valdo fala aí dos parasitas. Uma coisa que eu omiti de falar com vocês é que na enciclopédia da Conscienciologia existe uma introdução primorosa. Todo neoverbetógrafo, toda pessoa que deseja elaborar um verbete, não deve se privar de ler a introdução da enciclopédia. Vocês não acreditem em nada, leiam e depois vocês me falem. Estudos, também é uma orientação do professor Valdo. Introdução da enciclopédia da Conscienciologia e especialidades. Todos os verbetes da especialidade conformática e comunicologia. Isso o professor Valdo falou literalmente para nós ali no primeiro dia que a gente foi manter o contato com ele a respeito do programa Verbetografia. Ele disse assim, olha, quem quer escrever verbete tem que estudar todos os verbetes da especialidade conformática e comunicologia. Categorias. Ele também pediu para que a gente separasse verbetes chaves.
são aqueles verbetes básicos, fundamentais, essenciais para a compreensão e construção dos verbetes simples. Então, a nossa apostila do programa Verbetografia, ela apresenta em cada uma das sessões os verbetes chaves que nós consideramos importante a pessoa ler, estudar, para poder compreender melhor o desenvolvimento daquela sessão. Bom, agora a gente vai vai dar umas dicas para vocês de como escolher o título do verbete, porque o professor Leandro também vai explicar um pouco mais sobre essa questão, assim, o roteiro que funciona essa questão, mas a gente já vai falar com vocês o seguinte, as sugestões de título são do neoverbetógrafo. Não há mais aquele elenco, aquela lista de títulos que o professor disponibiliza para que nós possamos pegar e fazer o verbete. Ele pede para que nós façamos a sugestão dos títulos e ele, então, vai indicar um dos verbetes, um dos títulos que nós propomos, né, para fazer o verbete. Por que é ele que vai indicar? Porque existem infinitos títulos que ele não publicou ainda, mas que ele já está em desenvolvimento. Então, ele sabe aqueles títulos que melhor vão satisfazer lá a necessidade da enciclopédia. Além disso, já houve caso dele não aceitar determinado tipo de título por considerar que não era muito positivo para aquela pessoa fazer aquele título. Então, nós sempre pedimos para elaborar uma lista com 3 ou mais títulos de verbete. Nós vamos mais adiante falar isso novamente, com uma pré-definição, né, para que vocês possam remeter essa listagem, para que nós aqui possamos pedir ao professor Valdo clicar ali, marcar ou indicar qual daqueles temas ele tem interesse para a enciclopédia. Voltamos a dizer aqui, gente, vocês podem desenvolver o tema que vocês quiserem. Nós estamos no programa Verbetografia querendo que esse verbete entre para a enciclopédia. Então, é aí que entra a aprovação do professor Valdo. Ele vai aprovar os temas de verbetes para entrar na enciclopédia. Se vocês não querem, ou se vocês não querem submeter a essa aprovação, vocês podem publicar em outro lugar um artigo, aí vocês vão procurar aí o local mais adequado. Mas na enciclopédia vai passar por esse processo. Certo? Bom, nós vamos dar então para vocês uma dica de como então fazer essa listagem de temas. Primeiro eu queria dizer para vocês a definição da entrada, que parece uma coisa óbvia, mas vamos lá. A entrada é a unidade significativa, por exemplo, palavra, expressão, frase, afixo, abreviatura ou símbolo, utilizada para abrir o verbete nos dicionários, enciclopédias, vocabulários, glossários em geral, com destaque visual. Ele pode ter um tipo maior, um negrito, cor, entre outros. Como nós falamos há pouco, o verbete é o texto como um todo. A entrada é só aquele título de entrada que chama atenção para que você encontre ele no dicionário. Por exemplo, normalmente ele está em ordem alfabética. Como sinonímia, por exemplo, podemos destacar o título do verbete, a unidade léxica, né? E a antonímia é o próprio verbete em si. O título, a entrada, não é o verbete como um todo. Então, essa antonímia aqui, ela não está caracterizada pelo incompatível. Ela está caracterizada pelo que não é bem, não é a mesma coisa. Então, a entrada não é a mesma coisa que verbete. Se vocês quiserem melhor aprofundamento aí nessa questão aí da entrada, tem um verbete-chave que é o título provocador. Aí vocês vão lá estudar o título provocador, que vocês vão ter algumas outras ideias, algumas outras informações de como encontrar aí sugestões de título. Esses títulos, eles têm que causar impacto no leitor. Algumas sugestões de algumas dinâmicas para vocês fazerem
para encontrar essa listagem de no mínimo 3 títulos. Eu quero alertar vocês o seguinte, a gente não vai dar tempo para vocês fazerem agora, online. A gente vai explicar como é que vocês vão fazer, vocês vão ter que ter tempo para pesquisar, acalmar aí o mental soma, para vocês terem um tempo maior. A gente vai pedir para que vocês nos enviem de volta, pode ser pelo meu e-mail, que você já tem aí, pela nossa correspondência, nos envie de volta amanhã, domingo, lá até umas 8 horas da noite, mais tardar a gente pode abrir uma exceção segunda-feira de manhã. Mas é para dar tempo da gente observar aí se esses verbetes já existem, se o professor Valdo dá tempo de selecionar o tema prioritário e também para devolver a vocês, né? Então vamos lá. Como é que vocês podem encontrar essas sugestões de temas? Uma das possibilidades é através da autopesquisa. Então, vocês vão ver títulos derivados da autopesquisa. Por exemplo, eu faço pesquisa sobre desrepressão consciencial. Então, nessa minha pesquisa, eu encontro anticonflitividade, eu encontro incoerência, eu encontro o contrário, que é a conflitividade, no caso, a coerência. Então, eu vou vendo o que eu encontrei de novidade. Por exemplo, tem doenças de pensamento. Eu achei muito interessante, que eu fui descobrir, que eu não sabia, que algumas coisas que algumas expressões, né, que a gente usa no dia a dia, são doenças de pensamento. Então, assim, eu posso querer, por exemplo, explorar essa ideia em termos de verbete. Então, está dentro da minha pesquisa, é do meu interesse de pesquisa, de autopesquisa, e eu proponho, então, esse título. Outra pode ser a leitura. Palavras ou expressões instigantes encontradas nas fatologias ou parafatologia dos verbetes, cujos temas ou especialidades sejam do interesse pessoal. Então, por exemplo, vamos ver aqui na fatologia desse verbete autodidatismo parapsíquico. Por exemplo, eu tenho aqui depuração das rotinas, por exemplo, na segunda linha. Pode ser. Autoestudo prioritário. Tem que ver se não tem já alguma coisa desenvolvida nesse sentido, né? Enfim, vocês vão lendo e vão discutindo aqui, vão vendo que temas você considere importante ser desenvolvido através de um verbete e passem a desenvolver. Outra ideia, bom, esses verbetes, por exemplo, podem ser verbetes que vocês estejam dentro de especialidades que vocês mais estejam afinizados, que vocês deem prioridade para estudar. Vida, palavra ou expressão representativa de alguma observação pessoal. A impressão que me dá é que aquele verbete que o professor Valdo fez, parêntese patológico, surgiu de alguma coisa parecida. Porque imagina, você às vezes está numa situação de equilíbrio muito bem. De repente te acontece algum fato, você vai lá nas profundezas da baratosfera. De repente você retorna. Isso é um parêntese patológico. Isso é uma coisa que a gente observa não só na gente, mas em volta, no entorno da gente. Então, essa expressão parêntese patológico é uma denominação de um fenômeno corriqueiro na vida do dia a dia. Então, é mais ou menos essa ideia que eu estou colocando para vocês. Vocês observam no dia a dia o que acontece normalmente e encontrem um nome bem expressivo para aquela ideia. O brainstorming, né, ou auto-brainstorming, ideias surgidas através da associação de ideias de modo aleatório, usando metodologia personalizada de acordo com temperamento e trafores conscienciais. Um dia você pode pegar uma folha de papel, fazer uma autorreflexão, fazer um EV e vai escrevendo livremente uma série de itens. Depois você faz um arrazoado ali, faz uma depuração e escolhe lá os temas que surgirem de maior importância. Especialização, as temáticas relativas às experiências profissional, especialização formal ou teáticas evolutivas. Por exemplo, eu sou da matemática. O
professor Valdo, agora, bem pouco tempo, eu ia sugerir o número, e aí no tertuliário ele falou em estética numérica. Então eu peguei esse tema e vou desenvolver esse tema, que é bem dentro da minha área. Né? Um outro verbete que eu desenvolvi, a mensurabilidade, também estava um pouco dentro da minha área, da matemática. Então é bem importante aí vocês, um médico, por exemplo, escolher algum tema que seja importante para a Conscienciologia, então desenvolva esse tema. Observações, denominações criadas para designar resultados de observações de condições conscienciais, determinado comportamento de consciência desperta. Por exemplo, você observando, por exemplo, o professor Valdo, você encontra algum comportamento que nós não temos. Então, vamos lá observar e vamos encontrar uma palavra para aquele comportamento. Ou então, fatos e parafatos do cotidiano, ainda sem conceito estabelecido. É mais ou menos aquela ideia da vida, né, que a gente há pouco falou. A predisposição aos pós-fácios dos originais. São insights ou neo-ideias a partir de exupensenes, surgidas no período pós-trabalho intelectual intenso, quando o pesquisador dá uma relaxada. Então, num trabalho bem intenso, aí você vai relaxar, aquelas ideias vêm de borbulhões. As ideias surgem. Então, você pega um papel e escreve todas aquelas ideias. Depois faz uma depuração e pode aí escolher Você pode, então, escolher dali um tema para o seu verbete. Reflexões também. Assuntos pertinentes de serem abordados a partir do paradigma consciencial de relevância para a evolução consciencial, demarcando o posicionamento da conscienciologia. Então, alguma experiência que você teve de parapsiquismo, alguma projeção, algum dado. Agora, é bem importante que você tenha bastante lucidez nessas propostas para você não imaginar uma possibilidade que extrapole muito, né, a vivência pessoal. Então, nós vamos pedir, então, que vocês nos remetam essa listagem constando de o título sugerido com uma pré-definição. No dia 2, a gente vai ter uma aula com a professora Cristiane sobre definição. Então, a partir daquela aula, vocês vão elaborar melhor a definição. Mas, por hora, vocês vão ter que mandar para a gente a lista com uma pré-definição, não precisa de ser uma definição assim, como que eu vou dizer, perfeita, porque nós vamos trabalhar a questão da definição, mas para dar uma ideia daquilo que vocês vão querer desenvolver com aquele tema, né? E nos encaminhar. Bom, o professor Valdo também nos orientou o seguinte, que após definidas entradas e especialidade, que nós estudássemos, consultássemos todos os verbetes daquela especialidade e todas as remissiologias dos verbetes daquelas especialidades. Então, por exemplo, se o meu verbete tem uma especialidade, vamos supor, euristicologia, eu vou entrar na enciclopédia e vou olhar todos os verbetes com aquela especialidade euristicologia e vou estudar profundamente. Isso é importante para melhorar a qualidade da nossa escrita, do nosso verbete. E também não repetir, não fazer lugar comum, né, na escrita dos nossos verbetes. Bom, agora a gente vai passar a questão do instrumento de avaliação verbetográfica, que é uma curiosidade assim, que passa por todo mundo, mas aqui tem uma função a mais, além da curiosidade. É que o nosso padrão de excelência, nossa condição de excelência para entregar os verbetes, é necessário que a gente entenda essa questão do trinômio páginas, máximas e logias, que é um critério de avaliação do nosso próprio verbete.
Então, o trinômio páginas, máximos e logias é estabelecido pelo professor Valdo, é indicador de padrão de excelência ou instrumento de medida da qualidade do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, definido através de número mínimo de páginas e inserções de itens do seguinte modo. Páginas é trivial, é contar quantas páginas o seu verbete tem. Máximos, o que é máximo? Máximo no verbete caracteriza pelo número mínimo de itens das enumerações, em alguma seção ou divisão, a contagem dos máximos é elaborada de acordo com o seguinte critério da tabela. Então, assim, olha, a gente fala, a palavra, a expressão é máximo, mas o que caracteriza o máximo é o número mínimo de itens. Então, é como se fosse um padrão de qualidade, um ISO 11.000. Eu preciso de ter 7 itens naquela seção, para aquela seção ser excelente, para ela ser considerado um máximo. Se eu tiver menos que 7, ela não é um máximo. Ela é boa? É, mas não é um máximo. Se ela tiver mais do que 7, ela já era máximo com 7, com mais 7, mais máximo ela será. Então, essa condição de máximo, não sei se ficou bem entendido, é um número mínimo de itens para que aquela seção caia na malha da excelência. Então, nós vamos agora apresentar uma tabela e a gente vai apresentar, então, olhando essa tabela aí e olhando, então, fazendo comparativo com autodidatismo parapsíquico. Então, assim, olha, nas seções de finologia, etimologia e na argumentologia, essa argumentologia aí é qualquer seção da argumentologia, né? Que tiver 7 itens numa enumeração horizontal não numerada, a gente considera o máximo. Eu vou explicar para vocês o que não é. Na definologia desse autodidatismo parapsíquico, nós encontramos assim, olha, no final da linha, no final da segunda linha, intermissivista ou não, de modo prioritário, crescente, contínuo ou ininterrupto. Então, prioritário, vírgula, crescente, vírgula, contínuo ou ininterrupto. Isso aí nós temos uma enumeração horizontal não numerada com 4 itens. Essa enumeração não numerada de 4 itens, ela não é o máximo. Para ser máximo, ela teria que ter 7 itens. Dentro da etimologia, nós encontramos o máximo. Se vocês olharem aí na quarta linha, não, desculpa, não é na quarta linha. Na quarta linha você tem assim, ó, doutrina, ponto e vírgula, escola, ponto e vírgula, teoria ou princípio artístico, vírgula, filosófico, político, religioso, ponto e vírgula, ato, prática ou resultado de, ponto e vírgula. Entre ponto e vírgula é um item. Então, nós contando aí quantos itens tem entre ponto e vírgula, nós vamos ter mais de 7 itens. Então, é uma enumeração, é um máximo. Existe uma enumeração dentro dessa enumeração. Olha só. Princípio artístico, filosófico, político, religioso. É uma enumeração de 4, qualificando a palavra princípio, que está dentro de uma outra enumeração maior. Se tivéssemos 7 itens nessa subenumeração interna, nós teríamos 2 máximos, um dentro do outro. E assim por diante. Na sinonimologia e antonimologia, essas seções são consideradas máximos se nós tivermos 10 acepções. Nesse nosso verbete, nós temos 10 acepções. Né? Podem olhar aí, olha, que a numeração vai até o 10. Podem olhar também, por exemplo, antonimologia, a acepção 10 tem 2 itens, mas não se conta, isso não tem muita importância. A importância são as acepções, tá?
Na cognatologia, nós precisamos de 10 cognatos para formar o máximo. Esse verbete não tem cognatologia. Neologia, nós precisamos de 4 neologismos. Se vocês olharem aí, ó, a neologia, nós temos 4 expressões. Então, a neologia nossa aqui, desse verbete autodidatismo parapsíquico, é o máximo. Ele constitui o máximo. Então, nessa primeira folha, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 máximos. Por quê? Estrangeirismologia também é o máximo. 7 estrangeirismo constituem o máximo. Agora vamos passar para o detalhismo. Dentro da divisão detalhismo, todas as seções, com exceção da interdisciplinologia, elas serão máximos se tiverem 7 itens. Então vamos olhar aí dentro das seções do detalhismo, quais aquelas que têm 7 itens. Por exemplo, sinergismologia tem 7 itens, tem mais do que 7, né? Mas é o máximo. Principiologia é o máximo. Tecnologia é o máximo. Laboratoriologia é o máximo. Efeitologia é o máximo. Ciclologia é o máximo? Vamos ver aí, ó. Penso que não. Tem 6 ciclos, então não é o máximo. Falta, então, um item, um ciclo para constituir o máximo. Então, não pode contar como máximo. Enumerologia é o máximo. Binomiologia é o máximo. Interaciologia, crescendologia, trinomiologia, polinomiologia, antagonismologia, politicologia, filiologia, holotecologia. Nós dissemos que a exceção seria interdisciplinologia. Por quê? Porque a interdisciplinologia tem que ter 10 especialidades. No caso aqui, tem 10 especialidades. Então, nós temos aqui outro máximo na interdisciplinologia. Nós dissemos no meio da nossa conversa aí que nós temos que ter um olhar de escritor agora. Vamos dar uma olhada aí na seção filiologia. O que nos chama a atenção nessa escrita da filiologia? O sufixo filia, ele está em itálico. Então, vocês podem comparar com outros verbetes e procurem ver outros verbetes onde filia não está italicizado e vocês vão constatar o que eu vou falar agora. Nesse aqui está italicizado filia porque constitui o máximo. Tem 7 ou mais itens. Quando não é o máximo, quando não chega a 7, ele não coloca o sufixo em itálico. E assim acontece na politicologia, na holotecologia. Então, esse olhar de escritor é que eu digo para vocês que vocês vão, que seria interessante vocês começarem a ter. A hominologia também, nós temos que ter 7 homines, né, ou 7 itens. Na taxologia, caracterologia, tabelologia, tipologia e qualquer outra enumeração vertical numerada da argumentologia, ela será o máximo se nós tivermos 100 itens. 100 itens. A enumeração pode ter 95 itens. Não é um máximo. Só será contabilizada como máximo se tiver 100 itens. A culturologia também conta como máximo, que são 7 itens. E a remissologia tem que ter no mínimo 10 verbetes. Na divisão, agora nós temos 3 divisões aqui, que são também, tem contabilidade para máximo, que são a fatologia e a parafatologia. Cada uma delas tem que ter 20 linhas. Se a fatologia tem 20 linhas, ela é o máximo. Se a parafatologia tem 20 linhas, ela é o máximo. Né? E o detalhismo nós temos que ter 20 seções. Se tivermos 20 seções... Já aconteceu de ter um verbete que tenha 2 especialidades? Comum a 2 especialidades? O tema do verbete seja comum? Lá em cima no título, não. Não, né? Não. Cada verbete tem uma especialidade. O que ocorre é um verbete
poder ter flexibilidade de fazer uma ou outra, mas o autor tem que optar por uma linha. Aí teria que fazer tem que optar por um veio. Tá? A partir da opção, então, vai ser o foco em que ele vai por ser exemplo, desenvolvido. para psiquismo prioritário, você poderia fazer para percepciologia ou pela priorologia. Você tem que optar por um ou por outro. Entendeu? Ou você dá um enfoque do parapsiquismo, ou você dá um enfoque da prioridade. Entendeu? É porque um dos verbetes que eu quero, eu estou nessa dúvida da especialidade. Essa dúvida, a gente vai ter uma aula no nosso programa para a gente discutir. Mas essa dúvida é importante ver o seguinte, às vezes a gente começa o verbete pensando numa especialidade e na medida que você vai pesquisando o assunto, você vai percebendo que o melhor é outra especialidade. Aconteceu isso comigo, acontece com várias pessoas. E aí, se você tiver muita dúvida, tenha outras pessoas para discutir, é sempre bom você discutir. A gente tira essa Mas, dúvida, assim, né? é uma especialidade. Tá? Tá bom. Obrigada. As logias. Contam-se os subtítulos de parágrafos, subtítulos ou itens de enumeração vertical numerada que tenham o sufixo logia, que sejam especialidade. Como é que é fácil de contar isso? Você coloca o dedo percorrendo a sua esquerda e não sai dali. Todo subtítulo de parágrafo que tiver com terminação logia, você vai contando, porque vai ser uma especialidade. Não se contam, portanto, as especialidades do verbete. A especialidade do verbete é aquela que fica lá no alto, junto do título, dentro daquele retângulo destacado. As especialidades denominativas das divisões são duas, né? A perfilologia e a argumentologia. Essas não contam. Elas estão no centro do verbete. E as especialidades constituintes da seção interdisciplinologia. Na seção interdisciplinologia, claro, existe no mínimo 10 especialidades, mas elas não são contabilizadas. Então, nesse verbete que nós estamos pegando aqui como cobaia nossa, né, que é o autodidatismo parapsíquico, eu contei 45 logias e 14 máximos. Né? Então, vamos ver aí. Não, eu acho que eu contei errado. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 na primeira folha. 1, 2, 3, 4 na segunda. Então, a gente tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na terceira. Então, nós temos 9 com 6, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na quarta folha, 22. Nós temos mais 2 na outra folha, então 24. 24. O professor Valdo, me parece, contou 25. Possivelmente, pode ser que eu tenha pulado alguma, mas eu deixo então isso como desafio para vocês. Tá bom? E aí, assim, olha, a marca de excelência é que cada verbete deve conter, no mínimo, 3 páginas, 5 máximos e 25 logias. Para começar um verbete, não vamos nos preocupar com isso agora, né? Mas, na hora de finalizar um verbete, a gente vai ter que fazer essa contagem, porque vai ter que passar por essa marca de excelência para esse verbete ser enviado, encaminhado para a equipe de revisão de verbetes, para entrar no processo aí de finalização, de revisão e de complementar aí o verbete. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Leandro, mas antes eu só queria frisar com vocês que no dia 2, de 6 às 8, a gente vai fazer uma aula de definologia, sinonimologia e antonimologia, e no dia 4 também, de 6 às 8, nós vamos fazer... A professora Ami Belo vai ensinar como lidar com a planilha da enciclopédia da Conscienciologia e vamos também dar uma aula de enumerologia, que é o carro-chefe aí da nossa
técnica, né, de escrita, não só para verbetes, mas como para qualquer texto da Conscienciologia. A gente agradece, espera vocês aqui nos próximos encontros virtuais e que venham aí com toda a corda aí de autopesquisa e de pesquisa para o nosso encontro presencial. Obrigada. Pessoal, então, boa tarde aí, quase noite já para todo mundo. Eu sou o Leandro, eu sou o coordenador, Leandro Martins, eu sou o coordenador da equipe de revisão dos verbetes. Então, lá no final do curso, quando vocês estiverem entregando os verbetes de vocês, quem vai estar recebendo e fazendo essa avaliação é a equipe de revisão que a gente está coordenando. Tá? Eu queria começar pedindo para vocês entrarem no site das tertúlias. Está o endereço aí, vocês podem até copiar e colar ele na barra de endereços aí do navegador de vocês, que é o tertuliaconscienciologia.org. Tá? Então, dá um tempinho aí, vocês estão entrando no site. Quando a página abrir, se vocês já tiverem com ela aberta, vocês vão ver à esquerda de vocês, naquelas caixas de diálogo à esquerda, tem uma lá que é a página do verbetógrafo. Aí eu vou pedir para vocês clicarem lá e entrarem nessa página. Eu vou começar explicando para vocês um pouquinho como que vocês vão estar utilizando essa página. Tá? Então, assim, o Verbetografia ele já vai dar as orientações, obviamente, para vocês estarem caminhando aí com o processo de elaboração do verbete. Mas essa página é a página de suporte que a gente tem, que a equipe de revisão montou para ajudar os verbetógrafos. Então, primeiro eu vou falar alguns documentos que tem disponíveis nessa página. Vocês têm um passo a passo, né, enumerado aí, para vocês seguirem desde a proposta do verbete até o final, o momento de fazer a entrega. Tá? E nesse passo a passo, vocês vão ver disponíveis para vocês alguns documentos. E eu vou aqui falar quais são os documentos, vocês podem ir procurando aí na listagem, até se já quiserem fazer um download desses documentos. Tá? Eu não vou ler tudo que está na página para não ficar muito maçante, vocês vão acompanhando aí como vocês quiserem. Tá? Então vocês vão encontrar o Manual de Qualificação dos Verbetes. Esse manual ele foi elaborado lá no início dos trabalhos de revisão dos verbetes, dos neoverbetógrafos, para justamente ajudar, a gente não tinha ainda o material escrito, né? Ele foi elaborado com a ajuda, né, principalmente da professora Rosa, para a gente disponibilizar o material para os neoverbetógrafos conseguirem qualificar os verbetes. Tá? Esse manual, a tendência dele é desaparecer e se unificar com a apostila do curso Verbetografia, né? Vocês, inclusive, vão ver que a maior parte do conteúdo desse manual já vai estar na apostila. Mas, de qualquer forma, ele está aí disponível, né, para vocês utilizarem, se vocês sentirem a necessidade. Tá? O outro documento, que é um dos mais importantes que tem aí, são os requisitos básicos para a entrega de neoverbetes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse documento depois, mas ele contém uma espécie, um checklist, mas ao mesmo tempo explicando como fazer, principalmente a formatação, a parte imprescindível de formatação dos verbetes. Tá? Vocês vão ter as aulas no curso, mas esse documento vai ser extremamente necessário aí durante todo o processo, eu vou falar um pouquinho mais depois. Vocês vão ter aí também a lista de verbetes publicados. Esses verbetes são os verbetes que já foram disponibilizados nas tertúlias, já foram publicados no DVD-ROM, que contém 1.822 verbetes. Na verdade, eles dizem, foi lançado como 1.820 verbetes, mas depois foram identificados mais 2 verbetes. E também ela vai ser atualizada, eu acho que no momento ela está com a data ainda do dia 24 de dezembro. Ela já está com uma versão nova para ser atualizada no site, então nos próximos dias vocês já podem baixar a versão mais nova dela. Ela vai conter sempre os verbetes todos que já foram para a tertúlia, além desses 1.822, tá? Os que já estão entrando agora, os novos verbetes que não chegaram a ser publicados ainda. O objetivo deles é justamente, como a professora Rosa já falou antes, vocês olharem,
quais verbetes já foram publicados, para na hora de vocês fazerem as propostas dos verbetes de vocês, vocês não eliminarem aqueles que já existem, né, ou modificarem algum tema a partir do que já existe, para que vocês possam ter um tema novo para ser proposto. Tá? Tem também a lista de neoverbetes em andamento, que é a lista dos temas que já foram provados para redação e que estão sendo escritos pelos neoverbetógrafos. Então, a mesma consulta que vocês vão fazer nessa lista dos verbetes já publicados, vocês vão fazer na lista de verbetes em andamento, pelo mesmo motivo, para ver o que já existe, para vocês não fazerem uma proposta de alguma coisa igual. Vocês vão encontrar também a chapa verbetográfica, que é um dos principais recursos aí de auxílio à verbetografia, né? Durante o curso vocês vão estar utilizando ela, vão ser dadas aí as dicas de como utilizar ela, mas ela é um verbete com todas as seções, exceto o conteúdo que você vai colocar. Então ela já está toda maceteada, os itens de forma principais, a questão de margens, o cabeçalho, como que é o título, já está tudo padronizado para você entrar com o conteúdo. Tá? Vocês vão encontrar também a planilha da Enciclopédia da Conscienciologia, que é uma planilha que ela vem sendo elaborada a cada novo verbete. As seções dos verbetes são extraídas, os itens de cada seção dos verbetes são extraídos e colocados nessa planilha que é separada em abas, e cada aba tem uma seção, a seção equivalente do verbete. Então esse material para verbetografia, para pesquisa, qualquer pessoa interessada em entender ou escrever verbetes, ele é imprescindível, porque ele atomiza todo o conteúdo da enciclopédia. Vocês pegando, fazendo o download desse arquivo e pesquisando neles, e na medida que vocês também têm mais familiaridade com a pesquisa no Excel, a pesquisa em planilhas, vocês vão ver o quanto que ele é útil. É só lembrar que a professora Mi, ela vai fazer no dia 4 uma apresentação aqui também, explicando como utilizar a planilha. Tá? Só para isso. Eu vou só repetir, porque eu não sei se o microfone da professora Rosa estava ligado. No dia 4, a professora... É 4? Dia 4. A professora Mi vai fazer uma oficina explicando como utilizar essa planilha. Tá? Vocês vão encontrar também o guia do fichamento bibliográfico do Holociclo, que é o guia utilizado no Holociclo, dando as dicas de como fazer o fichamento de todas as matérias de jornal, revista ou de livros que vocês vão estar utilizando para compor a bibliografia do verbete. Tá? Existe também o documento Digitação da Bibliografia. Vou até aproveitar para dizer qual que é a diferença entre eles. O guia do fichamento ele foi feito para as pessoas no Holociclo escreverem manualmente o fichamento dos dados, né, de pesquisa, dos livros, revistas, matérias de jornais, enfim, para serem digitados depois. Então ele tem uma padronização mais específica para a redação escrita. O documento Digitação da Bibliografia, ele partiu desse guia do fichamento para explicar como fazer a digitação. No caso, né, a probabilidade maior é que vocês vão estar trabalhando, provavelmente já pegando os dados diretamente e fazendo a digitação, né? Mas os itens eles são complementares, porque tem dados que estão apenas num ou no outro documento. Tá? No documento Requisitos Básicos para entrega de neoverbetes, que eu falei lá no início, vou falar mais um pouquinho, ele explica melhor como utilizar essas duas ferramentas. Tá? Bem, além desses documentos para download, a gente tem ali algumas sugestões de três fontes de pesquisa em relação à questão da escrita que são muito importantes. Tá? Eles ainda não estão disponíveis para download, né? Todos eles são 2 livros e uma revista. Esses 2 livros ainda não estão disponíveis para download. Tá? Então eles podem ser adquiridos, aí, como está indicado no site. Que é o Redação Estilística Conscienciológica, da professora Marina Tomás e do professor Antônio Pitaguari, e o Manual de Redação da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira. E tem aí, vocês vão encontrar o link, vocês vão poder fazer um download do número 1 da revista Scriptor, feito pela Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia.
Então, assim, além dos documentos especificamente feitos para a verbetografia, qualquer material que vocês tiverem que vai apoiar a escrita, o processo da escrita, ele é muito importante de vocês estarem se familiarizando, principalmente aquelas pessoas que estão começando a escrever agora, que estão fazendo as primeiras experiências com a escrita, não tem muito hábito ainda da escrita, é muito importante estar pesquisando sobre o processo em si, né, de escrever. Bem, agora eu vou falar um pouquinho dos requisitos básicos, que é aquele segundo documento lá que vocês têm para fazer o download no site. Tá? Esse documento, ele, como eu já havia falado, ele complementa o manual do curso da seguinte maneira. No curso vocês vão ter o processo de como fazer o verbete, vocês vão ter aula de forma, como fazer a digitação correta dos itens, né? Mas, durante o processo da escrita e antes de vocês fazerem a entrega do verbete, vocês vão precisar fazer uma rechecagem de tudo aquilo que foi passado. Então, esse documento ele vai ser utilizado para isso, para que vocês se certifiquem de que na hora que for entregue o verbete, ele está atendendo aos critérios. Tá? Então, assim, embora a princípio essa questão da forma possa parecer muito exaustiva, muito complicada de se compreender para algumas pessoas têm facilidade e gostam de mexer com isso, é importante entender que a enciclopédia ela já está num nível muito avançado de escrita, então ela já tem diversas técnicas e diversos macetes prontos que, na verdade, servem para facilitar a escrita, quando a gente entende por que eles estão lá e como que eles funcionam. Então, por um lado, a princípio, pode parecer uma quantidade de informação muito grande, algumas pessoas até acham talvez desnecessárias, porque não estão envolvendo diretamente, aparentemente, não estão envolvendo diretamente o conteúdo, mas, na verdade, elas servem como um roteiro ali mental somático para que você possa colocar suas ideias no papel, inclusive sem se preocupar com a forma, porque já existe a fórmula formal pronta, né, para você fazer. Então, assim, na medida que você vai escrevendo e vai utilizando tanto os materiais de orientação do curso, quanto esse documento, os requisitos básicos, você vai se familiarizando com essa forma. E com o tempo isso vai virando uma coisa mais natural, um processo mais fácil, né? E você passa até a gostar de, já na hora que você está escrevendo, já colocar aquilo da maneira certa. Você vai ver como isso ajuda o processo do pensamento, porque elimina a necessidade de você estar o tempo todo tendo que racionar sobre como colocar determinados itens com a forma adequada, né? Então, nesse sentido, de forma especificamente, eu vou reenfatizar o que eu já coloquei aqui um pouquinho antes. Ela ajuda você a prestar atenção no conteúdo. Então, ela reforça o conteúdo, como a professora Rosa estava falando aqui. A questão das italicizações no lugar certo, como você fazer, vocês vão ver no curso, a separação correta das sílabas, os hífens, que às vezes aparecem duas vezes, quando a linha, no final da linha tem o hífen, que é daquele item específico, ele tem que aparecer embaixo novamente. Isso ajuda, é uma questão de forma que ajuda você a entender o conteúdo, porque vai mostrar que aquelas duas palavras ali não estão separadas como sílaba, estão separadas como palavras de fato. E como às vezes existem neologismos, por exemplo, isso ajuda a pessoa a entender que de fato são duas palavras separadas e não é apenas uma palavra nova separada em duas. Tá? Isso é apenas um exemplo para ilustrar. Uma outra coisa bastante importante eu já ouvi assim, de alguns verbetógrafos que vão entregar o material e tal, e estão trabalhando e tal, que ficam meio assoberbados com essa questão da forma. De novo, como eu já falei, é uma questão de costume, não se assustem. Todo mundo no início acha que é bastante coisa, é normal, todo mundo já passou por isso, eu passei, a professora Rosa passou. A gente vai aprendendo e vai vendo e vai desmistificando isso, é tranquilo, vocês vão ver com o passar do tempo. Tá? Mas assim, por que é muito importante que o autor do verbete saiba fazer isso? E não terceirize isso para, por exemplo, a equipe de revisão ou para um professor que, de repente, ele vai pedir para ajudar depois no curso.
porque isso faz parte do processo mental somático da escrita. Tá? Se o próprio autor, que está preocupado em fazer um verbete de alto nível, com conteúdo de alto nível, não está nem pensando em como ele vai usar a forma da melhor maneira, como que esse conteúdo vai vir? Né? Como que ele vai trabalhar o conteúdo? A forma é uma forma de você desenvolver e depois demonstrar a sua retilinearidade pensênica. Então, na medida que você domina a forma, isso ajuda o seu próprio fluxo de pensamento a trabalhar mais acentuadamente, mais concentradamente no conteúdo. Então, se você não tem retilinearidade pensênica suficiente para dominar a forma, você vai ver que com o tempo, você exercitando isso, vai ficar mais fácil de você trabalhar o conteúdo. Tá? Bem, eu queria falar aqui um pouquinho da questão da escolha de temas. Tá? Como é que vai funcionar isso a partir do momento que chegar aqui para a gente. Vocês aí no site têm aí uma explicaçãozinha na página do Verbetógrafo de como que isso vai funcionar. Tá? Mas assim, a gente percebe que o professor Valdo está querendo temas novos, novidade. Coisas assim que às vezes já foram debatidas na Conscienciologia em outros livros, mas que não são temas de verbete, eles, em geral, não estão sendo aceitos. Porque ele quer colocar coisas novas, ele quer aproveitar esse momento de colocar vários autores na enciclopédia que venham ideias novas para enriquecer o conteúdo. Tá? Então, pensem com carinho nos temas que vocês vão estar escolhendo, né? Se tiver alguma coisa já parecida nos temas que vocês encontrarem nas listagens, procurem, de repente, ver se tem uma abordagem diferente, uma outra forma, ou algum conteúdo dentro daquele que você estava procurando trabalhar, que você pode, de repente, abordar, que não foi considerado naquele verbete. Né? E esses verbetes vão ser mostrados para ele vai escolher apenas um, mas isso não elimina a possibilidade, talvez no futuro, vocês voltarem a propor os outros verbetes, a menos que eles sejam excluídos. Em alguns casos, o professor fala, olha, esse verbete aqui já vai ser publicado, ou esse tema já está muito batido, não é o caso. Né? A gente também vai comunicar os verbetógrafos quando isso acontecer. Os requisitos básicos, eu queria só falar um pouquinho de duas abordagens que vocês têm para utilizar esses requisitos básicos. Vocês podem utilizar, ele mesmo, no início lá, a gente já indica que ele seja lido antes da escrita dos verbetes, que você já tenha contato com isso antes, para você saber o que você vai ter que fazer. Tá? Agora, como a professora Rosa já falou aqui antes, se você achar que você, na hora de escrever o verbete, ficar olhando para ele o tempo todo para ver se está certo, se está errado, se isso vai bloquear o seu processo criativo, você pode voltar ele posteriormente. Mas, de repente, algumas pessoas vão querer já estar ali comparando, olhando e vendo a cada passo ali da escrita, a cada sessão que está escrevendo, como que vai poder estar utilizando da melhor forma esse documento. E daí não tem problema nenhum também a pessoa usar isso ali durante o processo da escrita. Mas eu acho que isso é uma questão que o próprio verbetógrafo, aí, com a prática, com a experiência, vai vendo a melhor forma de fazer. O importante é que aqueles dados lá precisam estar atendidos. Tá? Eu acho que era isso, eu acho que a gente já deu aqui o nosso tempo. Não sei se temos alguma pergunta. Acho que não veio nenhuma pergunta, né? Depois do fechamento? Está ligado? Então, o que nós gostaríamos, então, de deixar aqui claro é que essa questão da gente ter oportunidade de participar da enciclopédia da Conscienciologia, segundo o próprio professor Valdo Vieira falou numa tertúlia, ele não só é uma questão de maxi proex grupal,
mas principalmente com toda a franqueza, ele usou toda a franqueza para dizer que é a maneira como a gente pode entender melhor a enciclopédia da Conscienciologia é procurando elaborar o nosso próprio verbete. Então, a gente agradece aí a presença de vocês aí virtualmente, deseja que todos vocês se entusiasmem, né? Que a gente tenha conseguido passar assim, bastante entusiasmo para vocês e não dificuldades para vocês. A gente está à disposição aí para qualquer pergunta através do site da Tertúlia, tem o endereço aí da equipe de revisão de verbetes e qualquer pergunta para mim pode ser repassada. O pessoal inscrito no programa Verbetografia tem o meu e-mail também para estabelecer aí o contato. E a proposta da gente aqui é começar a introduzir esses conceitos para facilitar a elaboração dos verbetes. É bem verdade assim, olha, a gente não acha que para fazer um bom verbete seja necessário fazer o programa Verbetografia. O programa Verbetografia, ele foi pensado para facilitar, para dar uma de mão, para formar um campo holopensênico favorável para acelerar a escrita do verbete. Então, a gente conta aí com a presença de todos vocês. Ainda está em tempo ainda para quem queira fazer inscrição aí do programa Verbetografia, quem puder vir presencialmente aqui do dia 9 ao dia 13 de fevereiro agora, vai ser um mutirão, na verdade, né? Vai ser de manhã, de tarde, de noite, sendo que no dia 9, quarta-feira, começa após a tertúlia às 15 horas. Então, a gente aí está esperando que vocês participem aí conosco do programa Verbetografia. E mais uma vez nós agradecemos aí a oportunidade. Obrigada. Já parou?